Aves. Aves são legais, né? Eu gosto de aves. Qual é o sistema respiratório da ave? Você vai dissecar a ave, né? Mais conhecida como galinha, né? Aí você, pronto pra fazer aquele frangão assado, você disseca, o que se encontra? Você encontra um pulmão. Claro, as aves têm uma respiração pulmonar. Uma ave que eu gosto bastante é a coruja. Respiração pulmonar. Tá, aves voam, é simples. Algumas aves não, mas é porque ou o ser humano estragou elas, ou é porque elas meio que não precisam mesmo. Mas a grande maioria voa. Então, é pertinente eu anotar aqui as características que auxiliam no voo. Afinal, mesmo que as aves não voem, elas ainda podem ter alguns resquícios das características que vou listar. Né? Então, características auxiliam no voo. Bom, a primeira são penas, Penas, só penas. Asas e penas. Como é que você vai voar sem asas? Bom, as asas tá bem óbvio, né? Elas servem para deslocar o ar. E as penas são uma maneira legal de deslocar o ar, porque são leves. Se você jogar a densidade de uma pena, quer dizer, pode até ser ligeiramente alta, mas ela tem uma área muito grande. Muito grande. E aí, se for comparar o peso dela, é baixo. Tanto que se você usar uma pesa no ar, devido à resistência do ar nela, ela cai mais lentamente do que um martelo. Mas, se não é o caso, asas e penas. Tá, e você tem que diminuir a densidade, óbvio. Se você fizer uma asa proporcional ao humano, mesmo assim, a asa de um pássaro proporcional ao humano, mesmo assim ele não vai voar, porque ele é muito mais denso do que um pássaro. Então, as medidas para diminuir a densidade envolvem ossos ocos, ou seja, pneumáticos com ar dentro. Eu espero que você já sabia, mas se não sabia, tudo bem. Os ocos pneumáticos, eles estão com ar porque isso deixa eles mais leves. Deixa-os mais leves. Você também pode listar aqui a ausência de dentes. Os dentes são ossos bem densos. Por quê? Porque a intenção do dente é desgastar a comida e não ser desgastado, né? Então, como os dentes são pesados, os pássaros não têm dentes. Não é isso. Eles têm sacos aéreos. O que são sacos aéreos? São bolsões de ar. Podem ser devidamente inflados ou desinflados, se eu não me engano, mas são bolsões de ar que auxiliam a diminuir a densidade. É óbvio, se você tem um avião gigante e você coloca um saco de ar imenso dentro dele, boa parte do avião vai ter a mesma densidade que o ar, então ajuda a levantar, né? Sacos aéreos e ausência de bexiga urinária. Por quê? Por quê? Cara, se você for parar pra pensar, faz muito sentido se você não precisar marcar seu território. Porque você pode simplesmente pegar o seu xixi, que é basicamente o que saiu dos seus rins, é uma coisa que tem que ser excretada de alguma maneira, aí você bota no mesmo lugar que o cocô. É isso. É isso. Por isso que a ave sempre solta aquele sorvete de pistache com nata, sei lá, aquele verde. Não sei, é por isso, porque tá misturando cocô com o excremento proeminente dos rins. Proveniente dos rins. Então, eles não têm bexiga urinária. Só isso ajuda no voo? Obviamente não. Os passarinhos, eles são assim, né? Eles têm
Por quê? Porque eles têm um osso externo. A gente, por exemplo, aqui ó. Esse osso que fica no meio das nossas costelas chama-se externo. O externo, comece por favor, dos pássaros é em forma de quilha. É assim, ó. Assim. Porque aí o pássaro, assim, ó, pra ver de frente. O pássaro ele consegue botar muito músculo alojado, né, nas redondezas desse músculo fica um monte de músculo peitoral para auxiliar no voo. Então, isso não está relacionado à densidade. Deu para entender? É porque com o osso externo com S, em forma de quilha, você consegue acumular bastante músculos peitorais na região peitoral do bichinho. Aí o bichinho consegue movimentar a asa com mais potência. Isso está relacionado a músculos peitorais bem desenvolvidos. Suspeito que seja esta uma das razões para que as galinhas tenham uma quantidade considerável de carne no peito, não é mesmo? É só isso que importa das avezinhas? Não! Bom, se não tem dente, como é que vai triturar a porcaria do grão de milho que eu dei pra galinha? Como? Ela vai engolir inteiro? Não vejo nenhum milho no cocô dela, então como que faz? Ela come pedra. Por isso que ela fica ciscando, fica catando umas pedrinhas legais que ela armazena num lugar chamado moela. E aí essas pedrinhas fazem um movimentozinho e tritura pra ela. Se você for parar pra pensar, faz sentido. E meu professor disse também que as pedras muitas vezes são menos densas do que os dentes. Então elas podem até alçar voo com essas pedrinhas. Legal. Eu desenho... Tá. Eu passei as costas nisso, tenho certeza. O que eu estava falando? Isso. Ó. É um órgão triturador. É a moela. Os pássaros, muitas vezes, se não a maioria das vezes, se não todas as vezes, creio que seja a maioria, eles cantam. Seja para comunicar-se com os filhotes, seja para comunicar-se com o parceiro, seja para afastar predadores, sei lá, seja para... não sei. Seja para se comunicar com outras espécies de pássaros. Eles fazem um som. Como? Pela siringe, o órgãozinho deles. Um órgão sonoro, um órgão que emite sons, é a siringe. Legal. Outra coisinha bem legal dos passarinhos é que eles são endotérmicos ou homotérmicos. Significa que eles são como você. Eles gastam uma quantidade gigante de energia para se manterem em uma temperatura razoavelmente estável. Então se você pegar um passarinho na mão, muitas vezes ele vai estar quente, né? É isso, basicamente. Então, a temperatura constante. É sério, se você for pesquisar a quantidade de energia que um mamífero, por exemplo, comum gasta para manter a sua temperatura constante, é incrível. Se eu não me engano, é uma das principais utilidades da energia proveniente da comida. Enfim, órgãos sonoros, siringe. Eles são homotérmicos ou
dentro, né? Eita! Constante. Ó. A isto está relacionado uma alta eficiência energética, que eu já vou colocar aqui. A eficiência energética muitas vezes pode estar ligada aos pulmões, à respiração, com o sistema circulatório, que eu já vou explicar. Mas também os sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles ajudam também a resfriar o corpo quando for necessário. Se tiver um dia muito quente, os sacos aéreos podem ajudar a manter o passarinho vivo. Vamos falar do sistema circulatório? Tá, então o coração tem 4 cavidades. E o sistema... Opa, coloquei 2 Cs. Circulatório duplo e completo. O que isto significar? Vamos desenhar de novo. Ó a divisão, ó a divisão, ó a divisão. Você pode comparar esse sistema ao dos crocodilianos. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Dos tecidos vem para este e deste vem para o pulmão. Ah, droga. Vamos padronizar nos desenhos, né, coleguinhas? Agora sim, porque eu fico sujando tudo com tinta. O pulmão manda o sangue arterial para os tecidos e os tecidos mandam o sangue venoso para o pulmão. Sempre já sim. Agora, isso você percebe que é muito eficiente. Nos tecidos está chegando um sangue riquíssimo em O2. E aí isso ajuda na eficiência energética e no voo também. Vamos falar de outra classe de bichinhos? Certamente é a classe que você mais tem conhecimento. Olha para o seu lado. Sim, o cachorrinho, o seu cachorro que está do seu lado aí, pertence à mesma classe que você. O seu gato também. O seu peixe não. O Batman pertence à mesma classe que você. Que são... e os ornitorrincos e as baleias. Que são... não é aves, não. Os mamíferos! Yay! Você é literalmente obrigado por nascença a saber algumas, pelo menos, características dos mamíferos. Sei lá, óbvio, mamíferos têm pulmões. Um exemplo que eu gosto muito é um ornitorrinco. Não, tô brincando. Vamos pegar um exemplo bem clássico mesmo. Bem clássico. Urso é um exemplo. O leão é um exemplo mais clássico ainda. Leão. Tá. Respiração pulmonar. Os mamíferos são legais porque eles têm um monte de características exclusivas. Então, vamos a elas.
exclusivas. Primeiro de tudo, passa a mão na cabeça, assim. Se você sente alguma coisa, é porque você é um mamífero. Se você não sente, talvez é porque você tenha raspado a cabeça ou tenha perdido os cabelos numa quimioterapia, não importa. Se você deixar crescer o cabelo, se você tiver a capacidade de ter cabelo crescendo, você vai ter pelo. Legal. Os pelos, para que servem os pelos nos mamíferos especificamente? Eles têm função, obviamente, de proteção térmica. Um exemplo proeminente é o urso polar. Proteção mecânica. Leão, a juba do leão ajuda a proteger seu pescoço. Tem a característica de comunicação. As suas sobrancelhas servem para expressar seus sentimentos aqui, aos seus semelhantes, né? Ajudá-los aí. Como os seres humanos são extremamente sociáveis, isso ajuda em suas interações com outros indivíduos. Comunicação é uma função ligada à sensorial. A parte sensorial. Os gatinhos, quando está realmente muito escuro, por exemplo, muito escuro, nem seus super olhos conseguem ver, eles guiam-se pelas protuberantes sobrancelhas e pelos protuberantes bigodes, porque assim eles conseguem sentir, eles têm leves sensores na base desses bigodes, e eles conseguem sentir as mudanças e saber mais ou menos como está o ambiente à sua volta, né? Então, sensorial. É só isso. Oh, baby, que não. Os mamíferos também têm muitas glândulas. Muitas glândulas. Alguns mamíferos têm glândulas mamárias. Um exemplo clássico é a vaca. Outros têm sudoríparas. Um exemplo clássico é o humano. Nem preciso falar que as mamárias produzem leite e as sudoríparas produzem suor. As sebáceas, eu listaria aqui também o humano. Elas produzem sebo. Não, é sebo. O sebo serve para impermeabilizar. Ele serve para evitar que você perca muita água. Tá? Então, aqui. Perda d'água. Não é só isso. Tem as... Nossa. Odoríferas. Tem odor, né? Um exemplo clássico é o gambá. Não vai querer mexer com gambá. É só isso? Óbvio que não. Ok? Aqui, ó. Como é que faz? O que tá faltando? Diafragma. Abre o frangão aí. Sabe aquele frangão que você abriu pra ver o... O que eu disse mesmo? Pra ver os sacos aéreos? Ai, eu não lembro. Abre outra galinha. Vou fazer um assado e distribuir pros moradores. Eu vou ser uma pessoa boa. Você não vai achar o diafragma. Abre um crocodilo. Não faça isso sem autorização do Ibama. Abre um crocodilo. Acha o diafragma. Duvido. Abre um peixinho. Acha o diafragma. Duvido. Abre uma esponja. Acha o diafragma. Nem preciso falar, né? Diafragma. Ele auxilia na respiração. É um músculo que auxilia na respiração. Você sabe muito bem como é que funciona, né? Ele encheu o pulmão, esvaziou o pulmão. Simples assim. Ele fica nos humanos logo abaixo dos pulmões.
É só isso? Não. Com certeza não vai dar pra focar, mas... Canino. Molar. Pronto, eles têm dentes especializados pra você. Legal, né? Dentes especializados são legais, cara. Os cachorros, por exemplo, têm molares e também têm caninos, né? Se você for ver um tubarão, por exemplo, os dentes dele são praticamente sem especialização, né? São fileiras e mais fileiras de dentes bem parecidos. São dentes especializados. Agora, algumas características. Os mamíferos são muito diversos. Por exemplo, você bota ovo. Você bota ovo. Você bota ovo ou não? Se você botar ovo, não é ovo, tá? Alguns mamíferos botam ovos. Quais? Botam ovos. O ornitorrinco. E a equidna. É assim que se escreve, né? Equidna. Isso. Legal. Austrália. A Austrália tem bichos muito loucos. E esses são mamíferos, se não os únicos, mas são os mamíferos mais famosos que botam ovos. Legal, né? Legal, né? O mamífero nascendo do ovo é muito bizarro. Nossa, muito bizarro. E alguns têm marsúpio. O que é marsúpio? Você já viu um canguru? Naqueles documentos. Você tá passando pelos canais assim. Opa, Net Wide. Aí aparece o canguru lá. Ou você tá vendo as notícias sobre o incêndio na Austrália. Aí aparece o canguru fugindo do fogo assim. Né? Com uma bolsa que abriga o bebê. Tá presente nos koalas, nos cangurus, nos gambás. Né? Canguru, gambá, koala. Austrália. Eu falei que a Austrália é estranha. E alguns têm placenta. Que é o que abriga... vamos ver, né? O cachorro tem placenta e alguns seres humanos têm placenta. Cachorro. Fica dentro. Se você parar pra pensar bem fora, mais ou menos fora, bem dentro. Tá. Alguns têm... Eu nem preciso dizer que os mamíferos são endotérmicos, né? Cachorro. Vou colocar só um disclaimer aqui, ó. Endotérmico. Você já sabe o que significa. Já tá na hora, né? Que hora? Hora de aventura? Não, hora de desenhar o sistema circulatório. É o seguinte, pega aquele desenho dos pássaros, copia e só vamos adicionar nomes novos. Tá certo? Tá certo? Aqui, ó. 4 cavidades. Duplo e completo. Por que duplo mesmo? Porque ele recebe, o coração recebe tanto gás carbônico quanto o... Isso. Quanto o gás oxigênio.
antes a câmera estava... O meu celular, né? Estava reto. Vamos desenhar. Vamos padronizar os desenhos. Né? Caramba. Legal. Agora, só que como os mamíferos são muito importantes para os humanos, por que será, né? As pessoas gostam de dar nomezinhos para as diferentes veias e artérias, né? Por exemplo, o vaso sanguíneo que sai do pulmão é a veia pulmonar. A veia pulmonar. O que entra no pulmão é a artéria pulmonar. A que sai do corpo, sai é veia, entra artéria. A que sai é a veia cava. Aqui entra, aqui sai veia, cava. E a que leva é a artéria aorta. Aorta, tá ok? Aí, a aorta. Legal. Lembre-se de dizer que a setinha contínua é do sangue arterial e a setinha pontilhada é do sangue venoso, né? Foi isso da aula de hoje. Obrigado.